Oi, tudo bem? Meu nome é Helena, eu sou uma completa apaixonada por livros e eu fui convidada para estar vindo aqui, de vez em quando, falar para vocês sobre algum desses livros que eu tanto amo. E hoje eu vim aqui falar um pouco para vocês sobre um livro que eu tenho certeza que a maioria de vocês conhece, mas nem todo mundo leu ou realmente sabe a história inteira. E esse livro é As Crônicas de Nárnia. Mas antes de qualquer coisa, vamos falar um pouco sobre o autor. Clive Staples Lewis, ou mais conhecidamente C.S. Lewis. C.S. Lewis foi um escritor, professor e crítico literário irlandês, que ficou muito conhecido por suas palestras e obras literárias. Algumas delas como Cristianismo Puro e Simples, Os Quatro Amores, Carta de Diabo a Seu Aprendiz, A Última Noite do Mundo, Grande Divórcio, Abolição do Homem, Deus do Banco dos Céus, Problema da Dor, O Peso da Glória, Cartas da Malcolm, O Assunto dos Céus, Milagres e muitos outros que talvez você conheça ou não. Mas, enfim, ele foi um grande escritor. Lewis era um grande ateu até os 31 anos, até que conheceu um cara chamado John Ronald Reuel Tolkien, ou mais conhecidamente J.R.R. Tolkien, que é nada mais nada menos do que o escritor e autor de uma das mais famosas trilogias do mundo, O Senhor dos Anéis e O Hobbit. Os dois tiveram uma grande amizade por muito tempo e suas maiores obras nunca teriam existido se um não tivesse conhecido o outro. Bom, mas enfim, voltando para o assunto principal do vídeo, que é As Crônicas de Nárnia, vamos falar um pouco sobre quais as intenções do livro e depois eu vou dar um resuminho um pouco sobre cada uma das histórias de Nárnia. Para quem não sabe, As Crônicas de Nárnia foi uma série de 7 livros escrita originalmente para as crianças e ela foi escrita em livros separados, fora da ordem cronológica, mas depois é juntada nesse volume único que é bem famoso. E apesar de ser um livro originalmente voltado para as crianças, As Crônicas de Nárnia, até hoje, toca os corações de todas as idades, desde crianças até adultos. É uma história incrível, com diversas analogias, principalmente cristãs, onde mostra um pouco sobre o caráter de Deus, principalmente com a figura de Aslan, o leão, e também retrata muito sobre vários outros dilemas simples, mas necessários para nossa vida cotidiana. Bom, mas vamos falar um pouco sobre as histórias separadas em si. O volume único é um livro de 750 páginas, mas, como eu já falei, originalmente ele foi escrito fora de ordem, e em livros menores, que tem entre 200 páginas. E pra você que não tem muita noção do que é um livro de 200 páginas, isso aqui são livros de mais ou menos 200 páginas, então realmente eles não são livros tão compridos, você pode ler as histórias separadamente, não precisa ler na ordem também, como eu já disse, eles não foram escritos na ordem, mas ler na ordem faz bem mais sentido, né? Então não precisa se preocupar em ler um dos livros de 750 páginas, mas leia com calma e aproveite cada uma das histórias e cada ensinamento que as histórias trazem. A primeira história das Crônicas de Nárnia é O Sobrinho Mago. Nela nós vemos um pouco sobre a criação de Nárnia, os primeiros viajantes até ela e qual o surgimento da Feiticeira Branca. O segundo livro é O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que é a história mais conhecida de Nárnia. Nós temos o filme, e os 3 filmes de Nárnia, comparados com o livro, eles são diferentes no quesito de luta. O filme sempre traz essa questão de ação e luta, guerra, e pra deixar as coisas mais animadas pra quem tá assistindo, né? Mas os livros, eles trazem muito mais a questão do que as pessoas estão sentindo. Então, nós podemos entender quais são os pensamentos da pessoa, por que ela faz as coisas que faz. Então, o livro ele é bem mais parado, de certa forma, mas traz muito mais esses detalhes do interno de cada um. No Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, nós temos a primeira aparição dos 4 reis, Pedro, Susana, Edmundo e Lúcia, que são viajantes para Nárnia. E nós temos a luta contra a Feiticeira Branca e várias analogias bem fortes sobre o pecado e o perdão. O terceiro livro é O Cavalo e Seu Menino. Nessa história, nós temos Shasta e seu cavalo Bree, que eles vivem num país vizinho de Nárnia, e eles se juntam numa viagem em direção a Nárnia em busca da liberdade, porque os dois, eles meio que vivem numa situação meio deplorável, e então eles se juntam e eles nessa viagem até Nárnia. Só que no meio dessa viagem eles acabam descobrindo alguns segredos sobre a Calormânia, que é esse lugar que eles vivem, e eles têm que, então, eles ficam com essa grande responsabilidade de trazer essas informações para Nárnia para evitar uma grande guerra. O Príncipe Caspian é o 4º livro dessa história, onde Miraz, ele toma o poder de Nárnia, só que ele é um rei cruel e expulsa Caspian do reino por medo dele tomar o seu poder. Com isso, Nárnia entra em uma situação bem problemática e, novamente, Pedro, Susana, Edmundo e Lúcia são chamados para Nárnia para conseguir
ajudar Caspian a tomar o poder de volta de Nárnia e trazer de volta a glória de Nárnia. Essa, pra mim, sinceramente, é a minha história favorita do livro. Ela é completamente diferente do filme, porque, como eu já falei, o filme ele quer trazer muito mais essa questão de ação, então ele adiciona coisas que não tem no livro, e o livro ele fala muito mais, ele tem muito mais uma jornada de confiança, onde às vezes eles estão numa situação em que os protagonistas não sabem muito bem o que fazer, como prosseguir, e eles precisam tomar decisões por eles mesmos, sem a ajuda de Aslan ou de alguém para dar direções a eles. Então, pra mim, O Príncipe Caspian é uma das histórias que me trouxe mais ensinamento, mas cada um tem a sua opinião, eu gosto muito dessa história, e ela é completamente diferente dos filmes. A Viagem do Peregrino da Alvorada é a quinta história desse livro, onde nós temos o retorno de Lúcia e Edmundo, só que dessa vez com seu primo Eustáquio. Nessa história, eles viajam num barco rumo às Ilhas Solitárias em busca dos sete findalgos, que são amigos do rei Caspian. Nessa história, eles vão passando em diversas ilhas, cada ilha com algum problema diferente ou algum desafio diferente para eles enfrentarem. E, novamente, o livro e o filme são bem diferentes, mas esse aí eu amo os dois. O filme traz muito mais ação e fala sobre a tentação de fazer certas coisas, mas o livro, ele traz problemas mais racionais e simples, mas também muito importantes para a nossa vida. Então, A Viagem do Peregrino da Alvorada, eu recomendo tanto o filme quanto o livro, eu acho os dois muito bons. Chegamos então no penúltimo livro, A Cadeia de Prata, onde Eustáquio volta para Nárnia, dessa vez com a sua amiga da escola Gil. E eles ganham uma grande missão de Aslan. Só que para essa missão, eles precisam decorar certas ordens de Aslan, e no meio de tanta confusão e tantos desafios, eles precisam sempre retornar aquelas palavras de Aslan para eles conseguirem completar a missão deles. Então é uma história muito mais emocional, onde eles têm que, apesar de tantos desafios e problemas acontecendo à volta dele e milhões de coisas, eles têm que sempre retornar ao início, quando Aslan falou com eles, e lembrar das coisas que Aslan disse para eles decorarem. E por fim nós temos a última batalha, onde Eustáquio e Gil vão para Nárnia pela última vez de toda a história, onde é o fim de tudo, né? Nós temos o fim de todas as viagens, e é uma história incrível, fala muito sobre questionamentos de fé, e toda a Nárnia é posta à prova quando um falso Aslan aparece. E é uma história incrível, encerra muito bem toda essa série de livros. Nárnia realmente é uma história incrível. É um livro grande, mas como eu já disse, você pode ler aos poucos. E cada uma das histórias traz um ensinamento diferente. Como eu já disse, foi um livro originalmente escrito para crianças, então as aventuras são feitas por crianças, então muitas coisas são pensamentos de crianças, mas isso traz os ensinamentos serem mais simples e mais fáceis de absorver. Então, simplesmente, Nárnia é uma história incrível. C.S. Lewis é um cara incrível, ele escreveu diversos livros incríveis e ele sabe muito bem como criar analogias entre a fantasia e principalmente sobre a vida cristã. Se você não quiser ler um livro cristão, você também pode ler, porque ainda assim é uma história incrível. Mas, então, fica a dica aí, As Crônicas de Nárnia. Obrigada por assistir esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. É a minha primeira vez aparecendo aqui. E se vocês quiserem, manda aí nos comentários qual o próximo livro vocês querem que eu fale um pouco mais sobre. Eu vou tentar aparecer mais vezes por aqui pra recomendar mais livros, porque eu amo fazer isso, amo recomendar livros. Livros mudam vidas e nos fazem ter experiências de diversas histórias sem sair de casa. Então, ative o sininho para mais notificações, para você não perder nenhum outro vídeo desse canal. Se inscreve se você ainda não é inscrito, compartilha pros seus amigos se você gostou desse livro, gostou da recomendação, quiser que mais alguém saiba mais um pouco sobre o autor, sobre essa série incrível. E é isso, obrigada por tudo, até a próxima!